Gente, tudo bem? Boa noite. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre inteligência emocional. Vai ser um vídeo curto para a nossa reflexão. Mas o que é inteligência emocional, Rafael? E qual é a finalidade dele? A inteligência emocional é a forma como a gente lidar com as adversidades, com os nãos da vida, com as frustrações. E quando a gente está habilitado para lidar, quando a gente aprende a administrar esses reveses da vida, ela vai nos amadurecendo e, consequentemente, vai nos destacando ao longo da caminhada. E aí eu gostaria de deixar algumas meditações do que a Bíblia diz sobre a inteligência emocional. É um termo novo, razoavelmente novo, que veio, sei lá, há poucos anos, né, ou poucas décadas, mas na Bíblia sempre existiu, na verdade. Essa demanda por inteligência emocional sempre existiu. Só mudou o nome, uma nova nomenclatura, mas sempre existiu. Então eu gostaria de deixar uns 3 ou 4 textos que a Bíblia fala sobre inteligência emocional. Não vai usar esse termo diretamente, como a gente está falando de um livro que tem mais de 2000 anos, mas a gente consegue perceber rapidamente que está falando desse tema, ou está mostrando essa temática. E aí, para a gente aprender, eu destaquei pelo menos 3 pilares para você alcançar um nível de inteligência emocional. Claro que isso aí é uma busca incessante. Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver debaixo desse sol, né? Então a gente tem que estar sempre buscando, sempre se aprimorando, sempre se refinando. E aí esses 3 pilares que eu julgo importante para alcançar essa inteligência emocional, a ponto que a gente possa começar a se diferenciar, começar a ter uma vida mais leve, passa pela autoaceitação, pela automotivação e pela autogestão. São os 3 pilares que eu destaquei. Pode ter mais? Sim, pode ter. Mas eu julgo essas 3, para mim, na minha concepção, essenciais. E aí, vamos começar pela autoaceitação, que é a primeira etapa do processo. É quando você aceita as suas limitações, as suas debilidades, e a partir disso você começa a se aperfeiçoar. E aí tem um texto que Paulo diz lá, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E aí ele não recorda agora o restante do texto, mas está falando sobre aceitação. Você aceitar coisas que você não consegue mudar, algumas debilidades que a gente vai ter ao longo da vida, não tem jeito, a gente tem essas limitações, mas você aprende a aceitar isso e tomar caminhos que a gente possa minimizar esse impacto na nossa vida. Então, Paulo já vem falando aqui, ó, esquecendo das coisas que para trás ficam, ou seja, que ele não permitiu que as falhas do passado, as limitações do passado viessem interferir no seu presente e no seu futuro. Então, é o primeiro caminhar, é o primeiro passo dessa jornada para o autoconhecimento, que é uma palavra-chave quando a gente fala sobre inteligência emocional. Passa pelo autoconhecimento, é fundamental. Ninguém alcança níveis maiores de inteligência emocional se não se autoconhecer. O outro segundo pilar, melhor dizendo, que fala sobre automotivação. Já diz, né, auto, ou seja, se motivar, se energizar. Então você deve buscar sempre coisas que venham aumentar a sua energia, não ao contrário. Não aquilo que vai sugar a tua energia, aquilo que vai te como diz, roubar a sua motivação, roubar o seu ímpeto. Então, tem uma palavra que eu gosto muito, e essa palavra me acompanha já há alguns anos, ela foi um divisor de águas para mim,
que está lá em Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você, diante de um desafio da vida, das adversidades, das intempéries, seja o que for, você não empreender uma energia e não se preparar para essa demanda, você vai afrouxar. Você não vai conseguir alcançar o resultado satisfatório. Então, essa automotivação é importante, de você empreender energia. Uma coisa interessante de um corredor de 100 metros, né, 100 metros raso, que ele guarda a sua energia para o momento certo. Ele não corre uma maratona com a mesma energia de um circuito de 100 metros. Porque a meia maratona, pelo contrário, você tem que administrar a tua energia, teu fôlego. E aí, no momento certo, sim, você empreende uma energia. E os 100 metros rasos, você tem que botar toda a energia ali para alcançar um resultado. Então, essa automotivação é essencial para você chegar no teu objetivo, para você exercer uma responsabilidade que Deus entregou nas tuas mãos com excelência. Como diz a palavra, né? Tudo que vem à tua mão, faça com toda a força. Ou seja, está falando de excelência, falando sobre esforço. E o terceiro pilar que eu julgo importante é a autogestão. Eu percebi que eu tenho falhas e tem coisas que eu não consigo administrar, que foge do meu controle, melhor dizendo, ainda mais fatores externos. Eu entendi que eu preciso me motivar, ou seja, eu preciso estar energizado para alcançar os objetivos da vida, estar empreendendo uma energia maior, tem que estar focado, tem que dar aquele último gás, como diz a galera. E também é importante a autogestão. A autogestão é depois que quando você já começa a entender como é que você funciona, o mecanismo da tua vida, quais são os seus gatilhos que te impulsiona, que te energiza, que te motiva a buscar, e também o oposto, aquilo que suga a tua energia, aquilo que te desanima, aquilo que te desarma. Ou alguns termos que o pessoal fala, né? Te deixa desbundado, né? Que alguns usam esse termo. Então, você tem que chegar nesse patamar de autoaceitação, primeira escada. Segundo, automotivação, porque a motivação no meio? Porque depois que eu identifiquei as minhas limitações, as minhas potencialidades, agora eu tenho que empreender energia para fazer a mudança necessária. E o terceiro degrau é a autogestão, para que você não regrida. Então é aquilo que eu falei, onde você saber onde estão os seus gatilhos, tanto para você crescer, amadurecer, expandir, para você avançar, quanto também entender aquilo que rouba, que suga a tua energia, que te desanima, que te desestimula, que tira teu foco, que te distrai. Então, tem uma palavra que eu gosto, acho interessante também, está em Provérbios 25, versículo 28. Diz que como uma cidade derribada ou derrubada, como um termo mais atual, né, sem muro, assim é o homem que não controla o seu espírito. Então, a gente sabe que o autocontrole, o automonitoramento, com alguns termos que falam, né, um termo na psicologia que fala automonitoramento, é essencial. A gente já usa no nosso dia a dia. Um exemplo básico é no trabalho. A gente dosa a nossa palavra quando a gente vai falar com a nossa chefia, com alguém que exerce alguma autoridade sobre nós, sobre algum colega. Então, isso já é automonitoramento, autogestão, de falar, pô, calma, eu tenho que... Tem um momento que você dá vontade de botar tudo para fora, mas você respira fundo. Isso é automonitoramento, autogestão. Então isso é fundamental. E uma palavra-chave que isso aí foi essencial, que mudou
a minha vida em muitas coisas e me deu uma alavancada, foi uma palavra que Jesus deixou para a gente, que fala, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu acho fantástico. Vou aqui abrir a Bíblia rapidinho. Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Só um momento, deixa eu acabar de achar aqui. É uma palavra bastante conhecida, mas de uma profundidade sensacional dessa palavra. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? O que Jesus, estou até resumindo o causa do tempo, né? 11 minutos já. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vou ser bem raso aqui nessa interpretação aqui. Jesus está querendo ensinar como a forma como a gente olha a vida vai ser determinante para os resultados que a gente vai alcançar. Como assim, Rafael? Se você é uma pessoa animada, como diz aqui, automotivada, você já entendeu os seus gatilhos e hoje você exerce uma autogestão e você consegue olhar para a vida de uma forma realista, mas não abrindo mão do otimismo, você vai ver resultados fantásticos na sua vida. Porque o otimismo te faz acreditar e desperta a potencialidade que está na tua vida. O oposto acontece também. Jesus fala, se você tem uma visão pessimista da vida, os resultados não vão ser diferentes. Se você só vê coisa ruim, só vê desastre, só vê derrota, às vezes se coloca numa posição de profeta do caos, meu filho, não se engane, você não vai ter resultado diferente. É o que o pessoal costuma falar aí. É loucura, né? Que atribui até, se eu não me engano, a Einstein, que diz loucura é você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então tenha certeza, se você está com uma visão pessimista da vida, tenha certeza que os resultados não vão ser os melhores. Então, você tem duas opções. Ou você olhar a vida, e Jesus fala isso aqui, né? Se você olhar a vida com uma alegria, com um otimismo, não abrindo mão do realismo, mas com otimismo, tenha certeza que você vai avançar e vai alçar voos mais altos. Mas o oposto também pode acontecer. Então, essa escolha está nas tuas mãos. E eu recomendo, como teu amigo, como alguém que quer o seu bem, olhe a vida com mais otimismo. Vai ter lutas? Sim. Vai ter dificuldade, adversidade? Sempre. Mas quando você tem um olhar otimista da vida, se você crê que dias melhores virão, que tem um Deus soberano na nossa vida, que está cuidando de nós, que está pronto para nos abençoar e tem prazer em nos abençoar, tenha certeza que as coisas vão acontecer na tua vida. Então, recebe essa palavra na tábua do teu coração, tá bom? Deus te abençoe.